Em raras ocasiões, um personagem, um conceito vindo de uma obra de ficção pode ganhar vida e transcender a individualidade daquela figura. Além da sua personalidade, além da sua história, ela pode se transformar em um símbolo. E o mero conceito disso ser possível mostra o quão poderoso isto é, né? O significado acima do ser. Esse conceito contém peso, e quando analisamos ele, um personagem contém um fardo. E com certeza é uma forma de tratar um personagem ou algo criado em uma história de ficção de uma maneira muito intrigante, de uma maneira que você realmente quer ver mais sobre, quer ver como isso se desenvolve. Eu acho que quando a gente fala de símbolos na ficção, a coisa mais fácil de representar isso é com toda a trama de super-heróis. E quando a gente vai para o anime, não poderia ser diferente. A representação do que é um símbolo de uma maneira muito interessante nessa mídia não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que All Might de Boku no Hero. Eu achei que isso jamais ia acontecer, de dedicar um vídeo todo para Boku no Hero, mas aqui estamos. E só para constar, esse vídeo aqui terá spoilers do anime de Boku no Hero, eu não vou falar sobre o mangá ou o final do mangá aqui, então fique tranquilo, tá bom? Primeiramente, eu acho legal entender o que é um símbolo e como ele pode ser usado na ficção de uma forma que pode representar várias coisas. Eu tenho uma tese pessoal meio antiga a respeito do poder de voar. Na maioria das obras, se um personagem voa, é tido como mais um meio de locomoção. E no mundo dos quadrinhos, por exemplo, onde tem uma penca de heróis e vilões que voam, isso fica cada vez mais banalizado. Mas quando esse poder é utilizado não só como um meio de locomoção, mas como um símbolo, aí sim a gente vê a magia do negócio. Se a gente pegar, por exemplo, esse novo filme de Super-Homem agora do James Gunn, quando o Metrópolis está caindo aos pedaços, a mulher não vai conseguir fugir do prédio caindo e o Super-Homem chega para salvar o dia. Essa cena por si só não é nada demais, é mais um clichê dos filmes de Super-Homem, ele chegando no último momento para salvar o dia, para salvar uma pessoa sequer e mostrar a sua humanidade. Sendo que depois que essa mulher consegue ser salva e ela vira para trás, dos escombros a gente vê uma cena estando no topo disso tudo. E essa é uma cena que faz qualquer um se arrepiar. Na minha opinião, essa cena foi utilizada de maneira que o fator voo aqui significou alguma coisa. É um ser super poderoso que acabou de salvar uma mera humana e quando ela olha para trás dos escombros, ela vê essa figura que é imponente, super poderosa, mas ela está do nosso lado. É como se fosse uma alegoria de que Deus está do nosso lado. E isso demonstra a grandeza do Super-Homem e o porquê esse personagem é tão relacionado como um símbolo, né? Literalmente, o símbolo no seu peito significa isso. Pode ser visto como o S do Super-Homem, mas é o símbolo kryptoniano de esperança. E quando a gente vai, por exemplo, pro Super-Homem do Zack Snyder, quando ele vai para aquela família que tá em apuros, e aí aparece o Henry Cavill farmando aura lá em cima, só vendo eles e mogando todos eles. Você entende que essa cena é meramente estética, é utilizar o poder do voo como um poder do Super-Homem e não algo que verdadeiramente significa alguma coisa, porque se a gente parar pra pensar, essas não são pessoas que estão na calçada e viram o Super-Homem chegar como o grande Deus descendo dos céus. São pessoas em perigo, literalmente clamando por ajuda e o cara tá lá, fodão, porra, planando. Mas símbolos podem determinar várias coisas, não só algo bom. Em The Boys tem uma cena bem icônica do Homelander, né, o Capitão Pátria, onde ele tá meio que num evento religioso e tal, e ele quer fazer essa propaganda de que ele é filho de Deus pra ganhar mais votantes e tal. Em determinado momento ele usa o seu poder de voo pra meio que flutuar entre aquelas pessoas fanáticas e pra elas, e no contexto que elas estão inseridos, parece que é, né, a reencarnação de Jesus ou uma figura religiosa messiânica que veio nos salvar. Mas para ele e para as pessoas que estão vendo a série e sabem da índole desse personagem, essa cena é perturbadora porque mostra o quão forte esse cara é, o quão verdadeiramente superior em poder ele é comparado com as outras pessoas, ao mesmo tempo o quão fascinante o poder dele é e o poder de manipulação que ele tem com esse tipo de massa de manobra, além da maldade de exatamente utilizar essa alegoria
contra essas pessoas, né? Se colocar como Messias em pessoas que estão esperando por um. Esses exemplos são cenas de alguns segundos, mas que utilizaram esse poder de voar como um símbolo para demonstrar alguma coisa, seja para engrandecer o personagem que está exercendo isso, seja para engrandecer a trama que estamos vendo. O universo e premissa de Boku no Hero eu acho interessante vendo obras de super-heróis e tudo mais, onde a Terra passou por uma série de eventos, onde no momento que vemos a obra, 80% da humanidade é super poderosa, né? Tem algum superpoder conhecido como individualidade, enquanto menos de 20% são considerados pessoas normais e são meio marginalizados por causa disso. E o começo dessa história já é bem descritivo pra gente saber que o nosso protagonista é um protagonista que é um desses azarados menos 20% que não tem poder nenhum, ao mesmo tempo que ele é a criança mais fascinada com o mundo de super-heróis, ele segue eles, ele adora estudar sobre eles e ele tem um ídolo específico chamado All Might, conhecido como o herói mais poderoso de todos os tempos que salva todo mundo com um grande sorriso no rosto e com uma frase característica: eu estou aqui. Ele é basicamente o super-homem desse mundo, reconhecido como símbolo de paz e de justiça e de bondade. E nesse mundo existe um sistema de ranqueamento de super-heróis, onde o All Might sempre esteve no top 1 e aí a gente tem os outros tops, revelando que essa é uma sociedade mais competitiva, ao mesmo tempo que é uma sociedade voltada para o culto das individualidades, né? Uma pessoa que não tem isso é meio que uma pessoa considerada fora desse mundo, logo marginalizada. Os primeiros episódios, os primeiros capítulos de Boku no Hero são muito bons para descrever esse universo e a trama que a gente está prestes a acompanhar. Porque o grande fio condutor dessa história é que em determinado momento o nosso protagonista cruza seu caminho com o lendário All Might, que o salva de um monstro fudido lá. E nesse momento que ele finalmente encontra seu ídolo e fala seus sonhos e objetivos, All Might revela para ele a sua verdadeira condição. Ele na verdade é esse cara magro, fudido aí que por causa dessa ferida está morrendo. Uma ocorrência que ele teve com um vilão do passado que deixou essa cicatriz e por causa disso ele não consegue mais utilizar o seu poder para sempre 100% do tempo. O que é uma maneira excelente e até mesmo ousada de já mostrar a desassociação desse personagem nos primeiros episódios, com a gente vendo exatamente essa quebra do símbolo e da pessoa. O símbolo tem um peso e quem carrega esse peso tem um fardo equivalente ao peso, ou seja, enorme. Ele não pode simplesmente chegar em público e falar: galera, eu tô fudido aqui, não vai dar mais pra eu ser herói não, porque isso representa muito mais do que ele, muito mais do que o individual. E a história trabalha bastante essa intriga, né, de All Might tentando lidar com a sua condição e mantendo as aparências o máximo que ele consegue, enquanto nosso protagonista recebe esse poder para herdá-lo e ele precisa ser rápido para ser um substituto digno do All Might. Um dos arcos mais bem falados de Boku no Hero e que faz muita gente gostar mais da obra, ver que ela é talvez muito mais do que promete, é no arco do Sten, o assassino de super-heróis. Ele, na minha opinião, é o melhor vilão dessa obra exatamente pela discussão que ele traz à mesa. Sten acredita em um ideal de super-herói e todos aqueles que desvirtuam desse ideal merecem morrer. Ele acha que a indústria dos super-heróis é superficial, voltada pra fama. Ninguém que é herói hoje em dia é herói de fato. É como se as pessoas não quisessem mais salvar ninguém, elas só querem aparecer nos jornais. E o ideal de super-herói pra ele, dito o único herói que ele respeita, é exatamente o All Might, o único herói que faz o que faz pra salvar os outros e não pra aparecer ou pra ganhar dinheiro. Eu gosto bastante desse vilão por dois motivos. Primeiro, que ele traz uma complexidade a mais a um mundo meio básico de Boku no Hero. Ele vê a indústria, as maquinações por trás das agências de super-herói e os grandes super-heróis como algo puramente marketeável, puramente monetário. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão completamente idealística e limitada sobre o All Might. Ele encara o All Might como exatamente o símbolo que ele é. Ele em nenhum momento se preocupa com a pessoa que está por trás daquele traje, daquele poder. E é isso que ele defende. Ele defende um símbolo. Ele não se importa com a pessoa, porque ele sabe que pessoas são falhas, pessoas têm desejos mundanos e isso não se encaixa no ideal que ele busca do super-herói perfeito, mostrando exatamente o peso de ser um símbolo. Até mesmo para os super-vilões você tem que ser esse
poste que sorri e fala que tá tudo bem. E bem depois do seu arco, depois que ele é preso e tudo mais, ele tem uma cena muito icônica com o All Might, na minha opinião, onde o All Might tá todo derrotado, tá fudido porque o Deku virou Dark Deku e ele tá na merda. E aí do nada o Stan, que recém escapou da prisão, aparece e meio que começa a ameaçar o All Might. E ele diz que ele não reconhece a pessoa na frente dele, o poder que ele deveria ter. E o All Might acha que é puramente pela sua aparência, né? Agora ele tá magro, fracote, ele não tá, né, daquele poste foda simbolístico que ele era. Sendo que Stan fala que não é isso, não é sobre você não tá fortão e o símbolo All Might, é sobre os seus olhos. Seus olhos são tristes, parece que você não consegue salvar ninguém. Então ele mostra pra ele a estátua do All Might no meio de uma praça lá. E essa estátua tá sendo vandalizada porque ninguém mais acredita em super-heróis por causa das consequentes cagadas que o mundo tá passando, mas do nada aparece uma mulher e começa a limpar a estátua e meio que fazer com que o vandalismo e aquelas opiniões e tudo mais não exista mais para o maior símbolo dos super-heróis. E o Stan fala que aquela garota é a última pessoa que All Might salvou e ela se recusa a ver esse símbolo degradado dessa maneira, ensinando pro All Might que é sobre emoção, coração, direção, aonde o seu sentimento está quando você coloca um traje e se auto-intitula de super-herói. É por cenas e pessoas como essa que ele o considera o símbolo ideal do que é um herói. E essa cena pra mim é crucial porque até agora a gente tá falando aqui, né, do peso, do fardo de ser um símbolo, mas aqui representa exatamente o legado do símbolo, né? De mesmo você aposentado, não tendo mais condições de fazer porra nenhuma, as pessoas ainda se lembram do que você significava e que existe uma beleza nisso também. E visto tudo isso, que quanto maior o peso do símbolo, maior o fardo, ao mesmo tempo maior o legado, obviamente quando estamos falando de algo tão grandioso, ele não morre com uma pessoa. E a gente vê um pouco desse conceito de maneira até literal com One for All, né, que é um poder que passa por gerações e você tem poderes das pessoas que vieram antes, mas Boku no Hero surpreende nesse aspecto, né, da herança do símbolo. Uma das lutas mais icônicas dessa série é a luta de All Might contra All for One. A luta do One for All contra o All for One, a luta do top 1 herói contra o top 1 vilão. E essa cena é icônica não só pela luta em si, pelo contexto, pela animação, mas principalmente pelo simbolismo e significado dela. A gente tá falando do momento onde All Might não consegue mais esconder que ele tá ferido, que ele tá debilitado e que ele é um cara magrinho perto de um vilão hiper mega poderoso que parece que tem inúmeras cartas na manga. Sendo que é exatamente nesse momento que ele coloca a sua herança do One for All para funcionar e mete o famoso United States of Smash na cara desse vagabundo, ainda estando naquela forma decrépita, né? O símbolo caindo. Essa era a intenção do All for One com toda aquela luta, né? Fazer com que o All Might mostrasse quem ele é. Sendo que essa luta termina de maneira icônica, com o All Might utilizando o resquício de seu poder para fazer uma pose mega foda, mostrando o símbolo que ele representa, para as pessoas verem uma última vez quem ele é. Porque, de novo, as pessoas não se importam com quem está vestindo o traje, com quem está atrás e os entremeios e tribulações da sua vida. Elas se importam com o símbolo que salva elas e que faz as maldades se afastarem. E eu acho que o Boku no Hero faz isso de uma maneira muito única, porque a gente só sabe o nome do All Might, né, o nome civil dele, muito depois da obra. Em toda a obra ele é o All Might, All Might, All Might, fazendo essa cena, né, da dissociação completa do símbolo e da figura e da última visão do símbolo ser muito mais grandiosa. Mas com isso, o All Might se aposenta depois de lidar com o maior vilão de todos, e aí acontece uma necessidade de preenchimento, alguém preencher o vazio. E quem se torna o top 1 é mais do que previsível, o cara que sempre foi o vice do All Might, Endeavor. O pai do Todoroki, um cara viciado em mesclar individualidades, um maluco bem problemático, mas na minha opinião, esse personagem é de longe o mais bem feito da obra e o mais interessante, principalmente por esse momento que vamos falar agora. Endeavor sempre foi um oposto meio direto do All Might. Ambos eram super-heróis, ambos tinham ali, entre aspas, boas intenções, mas enquanto All Might era um símbolo puro da paz e que fazia o que fazia porque era natural dele, o natural dele era ser um herói, o Endeavor sempre parecia uma pessoa mais vilanesca, no sentido de que se a porra do seu prédio tá caindo, você vai preferir o All Might
vai te salvar do que o Endeavor, porque você não sabe o que o Endeavor pode fazer. Ele parece aquele tipo de herói muito mais apto para lutar contra vilões do que para salvar pessoas. E essa é exatamente a ótica da maioria das pessoas quando viam esse cara. Ficavam com medo dele. Esse cara não tem cara de herói. E por sempre ter sido considerado o número 2 e nunca superar o All Might, ele sempre teve um rancor em relação a isso. E ele achava uma baita de uma ladainha todo esse espetáculo do All Might, dele fazer a frase de efeito, dele ter, né, esse conceito plus ultra, de sempre ultrapassar seus limites da maneira mais graciosa possível. Ele era um cara prático, estoico, pragmático, viciado em poder e que não parecia colocar muita empatia em um trabalho que depende disso. Sendo que quando ele se torna o top 1, né, depois que o All Might sai da jogada, e ele se vê nesse posto que ele sempre almejou, é como se uma chave virasse na cabeça dele, é como se ele entendesse o que ele representa agora. Ele sempre invejou o All Might, o que ele representa, até ele estar no mesmo lugar que ele, até ele sentir o mesmo peso, fazendo que com isso ele tente ser uma pessoa muito mais agradável, mas principalmente do jeito dele. Não é como se ele virasse um amigão da vizinhança do nada, ele ainda é um cara bronco, ele ainda é um cara esquisito, mas pelo menos ele tá tentando. E isso culmina na lendária batalha do Endeavor contra o Gnomo, né, da Liga dos Vilões, onde é uma batalha complicadaça. Se esse Gnomo sair do controle, ele vai matar todo mundo em volta dele, os caras vão ganhar e o Endeavor tem que mostrar que ele é o top 1, porque a opinião pública não gosta dele, não quer ele como top 1, e isso é mostrado exatamente nas transmissões, enquanto essa luta tá acontecendo, com todo mundo falando, eu não acredito, esse cara top 1, esse cara vai dar merda, ninguém acredita nele, porque para essas pessoas ele não é um símbolo que vale a pena ser seguido, sendo que nessa luta ele culmina toda a sua trajetória nesse momento, engole o seu orgulho e a perspectiva na qual ele estava acostumado a ver o mundo, e dando tudo de si para acabar com esse Gnomo, ele dá o seu golpe final como o plus ultra que ele sempre desdenhou, que ele sempre achou uma bobagem, e terminando a sua luta com a característica pose da esperança, da paz de All Might, sendo uma herança muito mais interessante do que, por exemplo, o All Might, o Deku, o Endeavor. Pra mim teve um arco brilhante nessa cena. E as pessoas podem falar, ah, o Endeavor só tá copiando pra entrar nas graças do público, sendo que quem viu essa cena sabe toda a trajetória desse personagem, que ele tava tentando, mesmo sendo um cara que fez muita coisa ruim. E essa cena é verdadeiramente emocionante, junto com um garotinho lá no jornal falando, Endeavor é meu herói, caralho. É uma representação suprema do que significa um símbolo. Não é o Endeavor copiando o All Might, é ele herdando o que é ser o símbolo da paz, o símbolo do poder e o símbolo que está do nosso lado. O All Might, pra mim, é um personagem único, porque por boa parte da história não interessa o seu passado, não interessa ele como personagem, sua individualidade. A gente fica tão preso ao que ele representa, ao conceito que ele carrega, que o nosso imaginário fica tomado pelo que ele significa e não tanto pelo que ele é. E eu acho isso muito interessante, como a construção de um personagem pensante e frequente em uma obra. É realmente uma criação e um trato muito diferente do que qualquer outro personagem que eu já vi que engloba esse conceito. Porque até mesmo o próprio Super-Homem e todo o seu trato como símbolo, que eu acho fantástico na maioria das histórias, mas a gente ainda tem todo o suco de Clark Kent no Planeta Diário, todo o seu trabalho lá, depois a família Kent. A gente tem uma criação de personagem diferente, ele é um símbolo, ele é super mega poderoso, mas ele também tem uma vida além disso. A gente conhece o personagem além do traje. E o All Might nem tanto, porque boa parte dessa história é meio que suposto a gente conhecer ele de maneira até um pouco superficial, para que as cenas icônicas envolvendo o que ele representa tenham muito mais peso. O que ele significa como símbolo, o que ele carrega, o define e o transcende, fazendo com que chegue em basicamente todo o universo de Boku no Hero, principalmente em Endeavor, Deku, Stain, Stars and Stripes, mas é a representação da força de um ídolo, de um totem, de uma estátua diante de uma sociedade pensante e complexa. É realmente um trabalho magnífico e interessantíssimo quando o assunto é esse, lidar com o símbolo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se estiver pro seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oner, Matheus Santos, João Pedro, João Moben, Pedro Junqueira, Gabriel Franco, Volknar,
Yukaka Yamagishi, Cadê Baixinhos, Chico Mia, Rebedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frosty, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Saaf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens, Vinhos Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Estel Drovante, Manjobão, Catraca, Makoto Falandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Cowboy de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Kipama Endini, Bolseiro, Rafael York, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Cassiri, Meu Nome é Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Ponto Fudido, LL, Woffen, Tonacatraca, Pepoca, O Gugas, Pedro Corredora PL, Wev, Iride e Abílio Rua. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver assunto nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!